Então, em nome do Senhor Jesus, blinde a tua família em oração e não deixe o diabo roubar a bênção de Deus da sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Seu coração é terra boa para a palavra de Deus? Amém? Glória a Deus. Irmãos, amém? Então, hoje é a 6ª semana dessa campanha Blindagem Espiritual da família. Estamos falando de batalha espiritual, mas na família. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12. Vamos ler do versículo 7 ao versículo 9. Enquanto você abre, eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem alguma dúvida que Jesus está às portas? Não, né? Jesus está voltando. A volta de Jesus não é o fim do mundo. O mundo pensa que o Apocalipse é o fim do mundo, não é. Os dias que antecedem a volta de Jesus serão dias onde o anticristo ele vai estabelecer aos poucos o seu governo. E nós estamos vendo muita coisa acontecendo. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Porém, irmãos, Jesus disse que os dias que antecederão a sua volta será como nos dias de Noé, onde as pessoas se casarão e se darão em casamento, isto é, elas não estarão apercebidas do que está sendo feito. Então, ao invés de você que tem rede social, entra um pouco no YouTube, entra em alguns canais que são importantes. Eu vou dizer um canal que é importante, Daniel Lopes, muito importante para você assistir. Ele vai pegar tudo que é Apocalipse, colocar você bem no contexto. Pastor Carlos Cardoso, também muito conhecedor do Apocalipse e também muito engajado nesse entendimento da geopolítica que nós estamos vivendo, e o terceiro é Rafael Bittencourt. Vai nesses 3 canais só, tá? Os 3 são cristãos, mas entendem de geopolítica como ninguém e entendem de Bíblia. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus vai voltar e tem crente que vai ficar, porque não está consertando a sua vida, não está prestando atenção no que está acontecendo. Apocalipse não é o fim do mundo, irmãos. A volta de Jesus não vai ser o fim do mundo, será o princípio das dores. A igreja é retirada e o mundo ficará nas mãos do anticristo. Amém? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 9, e diz assim: Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Dragão é Satanás. E o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientes para ser fortes. E assim perderam seu lugar nos céus. Você lembra quando Lúcifer se levantou para querer ser igual a Deus, tomar o lugar de Deus, e Deus o expulsou e o condenou ao inferno, a uma eternidade completamente amarrado com seus demônios? Pois bem, eles não saíram de forma voluntária. Houve uma batalha, mas Miguel e seus anjos, Deus nem desceu, irmãos, porque Deus é o manda-chuva, ele não desce para guerra nenhuma. Ele tem Miguel, ele tem seus anjos, seus querubins de guerra. Então, Miguel e seus anjos desceram fortemente armados. Essa batalha foi nas regiões espirituais. Foi antes da fundação do mundo. E o texto diz que eles não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. E a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, e ele e seus anjos foram lançados aonde, irmãos? Aonde? O que está escrito aí? Foram lançados na terra. Qual o planeta que você mora?
na terra. Então, Satanás tem um domínio deste mundo e seus demônios agem neste mundo debaixo do governo dele. Amém? Querido, essa escritura declara que houve uma guerra espiritual. Essa guerra espiritual não começou conosco, porque a humanidade nem existia, foi antes da fundação do mundo. Essa guerra espiritual que aconteceu nas regiões celestiais, irmãos, é uma guerra que pertence a Deus e pertence ao seu Filho Jesus Cristo. Porém, nós que somos crentes, que já nos convertemos, entregamos a nossa vida para Jesus, nós passamos a fazer parte desse exército de Deus que mora onde? Onde nós moramos? Qual é o planeta que nós moramos? Terra. Nós, quando nos convertemos, somos chamados a fazer parte do exército de Deus. E um exército serve para quê? Para pintar meio fio, irmãos? É para pintar sarjeta? Não. Um exército serve para ficar preparado para enfrentar o exército inimigo. E nosso inimigo é o dragão, que é Satanás, e seus demônios que agem neste mundo, e nós somos chamados como crentes convertidos a fazermos parte do exército de Deus. Muitas das vezes essa batalha não vai ser agradável, porque Satanás vai se levantar lá na sua casa, no seu casamento, na vida dos seus filhos, na sua vida financeira, no bairro onde você mora, no seu ambiente de trabalho, lá na sua empresa, até mesmo no contexto político em que nós vivemos. Muitas das vezes ele se levanta, mas nós não temos o que fazer. Ou você guerreia, ou você batalha, ou você é derrotado sem batalhar. Não é uma opção, irmãos. Só que, queridos, depois que nós vencemos cada batalha que se levanta contra nós, ou como igreja, ou como filhos de Deus, nós temos riquezas, tesouros, nós temos da parte de Deus aquelas riquezas que nós conquistamos, porque o apóstolo Paulo diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. É isso que eu quero compartilhar nessa noite com os irmãos. Eu quero falar sobre as riquezas que nós conquistamos quando entramos na batalha espiritual. Pastora, por que você vai falar dessas riquezas? Porque tem crente que tem medo de batalha espiritual. Tem crente que faz amizade com o maligno. Tem crente que fica quietinho. Ele não quer se levantar em jejum, em oração, buscar o poder de Deus na vida dele, para confrontar o maligno lá na casa dele, no casamento, na família, contra os filhos. Quando o maligno está se levantando no ambiente de trabalho, na empresa, na vizinhança, ele não quer se levantar porque ele acha que a batalha espiritual é uma coisa medonha, e que os demônios vão ficar revoltados com ele, vão mesmo. Porém, quando você se enganja na batalha espiritual, você tem uma vantagem, você vai ser vitorioso. Amém? Então, quais são as riquezas que nós ganhamos quando nos enganjamos na batalha espiritual, irmãos? É sobre isso que eu quero falar. A primeira riqueza, ou o primeiro tesouro da batalha espiritual, é que ela manifesta a presença do reino de Deus na terra. Lembra quando Jesus falou em João 10:10, que o ladrão, que não é aquele, mas é Satanás, mas aquele também está a serviço de Satanás, que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Esse ladrão é o dragão e os seus anjos, ou Satanás e os seus demônios. Ele vem para fazer isso. Mas a Bíblia também diz, em 1 João, capítulo 3, versículo 8,
que para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do maligno. Deus enviou Jesus Cristo nessa terra para destruir as obras do maligno. E quando há uma batalha espiritual nas nossas vidas, ou na vida da igreja, o Senhor, Ele nos dá poder, Ele nos dá autoridade para nós guerrearmos e confrontarmos. E quando, irmãos, nós nos levantamos, as coisas no mundo espiritual começam a acontecer. O reino de Deus começa a se manifestar como deve ser. Em Mateus capítulo 11, versículo 4 e 5, Jesus, ele diz assim: e Jesus respondeu: ide e anunciai a João as coisas que ouvi e vedes. O que o texto diz? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho do reino, manifestação do reino. Então, quando uma cura acontece na igreja, está havendo a manifestação do reino. Quando os demônios saem da vida de uma pessoa, está havendo a manifestação do reino. Quando alguém está no leito da enfermidade, desenganado pelos médicos, não há mais nenhuma possibilidade, nem remédio, nem tratamento, e Deus levanta aquela pessoa do leito de enfermidade. É a manifestação do reino de Deus. É uma riqueza, irmãos. É um tesouro. O apóstolo Paulo, ele diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. 1 Coríntios 4, 20. Então, foi para isso que como igreja, que como crentes, nós fomos chamados, irmãos. Todas as vezes que tiver uma batalha espiritual na sua vida, tenha certeza, a riqueza da manifestação do reino vai acontecer. E isso é maravilhoso, porque aí a nossa pregação, ela é credenciada pelos sinais. Os sinais que acontecem dentro de uma igreja, na vida de um crente, na família de um crente, credenciam a vida dele, credenciam o chamado dele, credenciam que aquela igreja está andando debaixo da cobertura do Altíssimo. Por isso você não deve ter medo de batalha espiritual, você tem que cair para dentro. Porque a manifestação do reino vai acontecer ali. E, irmãos, não é fácil você ser chamado para orar por uma pessoa que está possuída de espírito das trevas, onde aqueles demônios têm o território da vida da pessoa, tem a mente, tem as emoções, está agindo na família, agindo no corpo físico, e ali você é chamado, a igreja é chamada. E há um confronto, porque Satanás não vai querer sair. Se Miguel e seus anjos tiveram que entrar em batalha para expulsá-lo dos céus, quanto mais nós teremos confronto. Porém, aquela vida, ao ser liberta, ao ser transformada, começa a acontecer ali a manifestação do reino de Deus. Não tem como nós realizarmos as obras de Deus sem que o reino dele se manifeste. E não tem como você ficar orando: Senhor, manifesta teu reino na minha vida, Senhor, manifesta a tua vontade, se você não entrar em batalha espiritual. Não tem como, porque as coisas não vão cair de bandeja no seu colo. Você terá que confrontar as obras das trevas que têm agido na sua vida.
Isaías 61, versículo 1 e 2, o profeta Isaías fala sobre o ministério de Jesus, ele diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração. Jesus cura a depressão, Jesus cura a tristeza, Jesus cura, irmão, Ele liberta. Gente que está enferma no coração, enferma na alma, nas emoções. Para pregar boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos. Quem está em cativeiro espiritual, o reino de Deus tem que se manifestar. O reino de Satanás vai se levantar. Seus exércitos de demônios não vão querer deixar que você liberte aquela pessoa, seja pela oração, seja pela intercessão ou pela imposição das suas mãos. E a abertura de prisão aos presos e apregoar o ano aceitável, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. É o reino de Deus, irmãos, se manifestando. Que coisa gloriosa! Então, querido, quando a gente tem uma enfermidade, quando a gente tem uma porta que está fechada e você sabe que é a vontade de Deus, mas aquilo não está rompendo na sua vida, quando um problema recorrente está envolvendo a sua família, você precisa da manifestação do reino de Deus. Mas o reino de Deus, ele vai se manifestar e você vai ter que entrar em batalha espiritual, irmãos. Não pense que você vai jogar o seu pedido de oração no colo da igreja e você vai curtir a sua vida como você quer. Não, irmãos. Você tem que dobrar o seu joelho, você tem que levantar na madrugada, você tem que pagar um preço, querido. Você vai ter que fazer algo, você vai ter que se mover, porque você faz parte do exército de Deus. E serão noites de choro, e serão dias de jejum, e serão dias de leitura da palavra de Deus. Mas tudo isso vale a pena porque haverá manifestação do reino de Deus. E quando isso acontecer, o Senhor vai restaurar o que está deprimido. Eu quero que você repita comigo: quando o reino de Deus se manifestar, os deprimidos serão libertos. Os cativos serão libertos. Haverá a abertura de prisão. Aqueles que estão em cativeiro. Aleluia. O profeta Isaías, aqui no versículo 6, diz: porém vós, levanta aí a sua mão, porém vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do vosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Você viu como batalha espiritual é uma riqueza? Porque é uma oportunidade de manifestar o reino de Deus. E os demônios, eles têm que reconhecer: esse aí é um sacerdote de Deus, esse aí é um ministro do Senhor. E os demônios têm que comunicar uns aos outros: a gente tem que sair e bater em retirada, porque essa mulher, esse homem, esse jovem entendeu. E nós não temos mais lugar nessa família, nessa casa, nessa empresa, nesse ambiente de trabalho, nesta vizinhança, porque essa pessoa entendeu. Amém? Segundo tesouro, ou segunda riqueza da batalha espiritual, é a conquista de território. Meus irmãos, por que será que muitos crentes que têm promessa ficam a vida inteira esperando e nunca recebem? Quem aqui tem promessa? Eu tenho, você tem? Amém.
Mas por que muitos crentes ficam a vida inteira esperando e nunca recebem das promessas de Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque são crentes que estão esperando receber e não guerrear. Nós precisamos ter uma mente de guerreiro. Nós não podemos ter uma mentalidade de vasos que só recebem. Nós somos soldados. Temos que ter a mente de guerreiros, de soldados do exército de Deus. Precisamos entender que cada promessa de Deus é um território que Deus já nos deu, porque foi Ele que derrotou na cruz a Satanás. Quem pisa na cabeça da serpente não sou eu e você. Jesus, Ele já pisou na cabeça da serpente. O inferno já está preparado para Satanás e os seus demônios. Nós temos que tomar posse. Mas para que nós tomamos posse desses territórios, vai haver luta. Haverá briga. Josué capítulo 1, versículo 2 e 3 diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, é o Senhor falando com Josué, levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Quem está dando a terra? Não é o Senhor. O Senhor diz: Josué, eu estou dando essa terra para você e para os filhos de Israel. É a terra da promessa. E o Senhor diz mais ainda, Ele fala assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado, como eu disse a Moisés. Mas diga uma coisa para mim, irmãos. Josué pegou aquele povo, ele atravessou o Jordão, e ele disse para o povo: agora cada um vai pegar a sua rede, cada um vai pegar o seu coco verde, e a gente vai esticar uma rede e nós vamos ficar, porque o Senhor nos deu. O Senhor diz que onde pisar, a gente pisar é nosso. Já entramos na terra, já pisamos, agora vamos descansar. Foi isso que aconteceu, irmãos? Não. Era a terra do Ferezeu, do Jebuseu, do Amorreu, do Filisteu. Era terra habitada, mas era a promessa de Deus. Josué tinha a mente de guerreiro, mente de quem entende o que é uma batalha. Então, ele não apenas tomou posse pela fé, mas também pela fé, ele como um general de guerra, pegou os soldados e foi para o fronte de batalha para derrotar os inimigos que lá estavam, impedindo o povo de tomar posse da terra da promessa. A mesma coisa comigo e com você. O que Deus tem prometido a você? Qual é a dimensão do território que Deus tem mandado você andar para lá e para cá e tem dito a você: anda para lá e para cá, olha com os teus olhos, onde os teus olhos alcançarem essa terra eu tenho dado a você. Você sabe o que Deus tem prometido. Você tem que mudar a sua mentalidade. Você tem que, irmão, guerrear. Você vai ter que batalhar. Você vai ter que andar em batalha espiritual. Pastora, mas para a pastora tudo é espiritual. É lógico. O apóstolo Paulo em Efésios 10, ele diz que a nossa batalha, a nossa luta, a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra espíritos dominadores nas regiões celestiais. Você tem que mudar a sua mentalidade. De viver de férias, de recesso a sua vida inteira. Você tem que pegar as tuas armas de guerra e você tem que cair para dentro. Não só apenas pôr o pé na terra da promessa, mas vai ter que guerrear contra os inimigos que lá estão e eles não vão sair. Você vai
ter que batalhar para ter a vitória. E aí, irmãos, nós precisamos entender, pastora, quais são os territórios que eu preciso batalhar, ter vitória, para que a promessa de Deus na minha vida, ela aconteça. Tem alguns territórios, irmãos. O primeiro território são territórios não conquistados. Sabe aqueles sonhos que você tem? Você sabe aqueles sonhos que você tem para a sua família, para o seu futuro? Não está na tua mão ainda, mas é um sonho. É algo que está ali na frente e que você tem que conquistar. Territórios não conquistados. São aqueles territórios que são promessas, são lugares, ambientes, que você já tem tomado posse, mas para que você possa acessar esses ambientes para o seu futuro, você vai ter que entrar em batalha espiritual. Tudo aquilo que você não colocou a mão ainda, que está apenas no sobrenatural, que ainda está pela fé, que ainda é algo invisível, são territórios não conquistados. Canaã era um território não conquistado, sim. Era a terra da promessa, que Deus deu a Abraão, a Isaac e Jacó, que o povo de Deus ficou 400 anos no Egito, esperando serem libertos para tomarem posse. Era uma terra a qual o Senhor deu várias instruções a Moisés. Pega esse povo e leva para a terra da promessa, e agora Josué está diante. Eles não conheciam essa terra, eles nunca tinham andado por ali. Não era algo que pertencia à fé, pertencia ao sobrenatural. Mas era algo que eles precisavam acessar, porque dizia respeito ao futuro deles. Tudo aquilo que você não acessou ainda, mas que é promessa de Deus, é um território que tem que ser conquistado. Sabe por que eu estou falando isso? Porque nós fazemos assim. Deus me deu essa terra da promessa. Esse aqui é o sonho da minha vida, ou um dos sonhos, algo que eu quero realizar. Agora eu vou ficar aqui quietinho, esperando, porque eu sei que lá no futuro Deus vai trazer isso para mim. Não, irmãos, Deus é um Deus de movimento. Quando o Senhor fala que você deve esperar, é esperar nele, é descansar o seu coração, é tirar a ansiedade, o medo, a angústia, a precipitação do seu coração. O resto é batalha espiritual. Amém? Segundo território, são territórios que estão em cativeiro nas mãos dos seus inimigos. Esses territórios pertenceram a você em algum momento da sua vida. Mas algo aconteceu. Toda vez que a gente pede alguma coisa, geralmente a gente desobedeceu a Deus, a gente pecou. Territórios que estão nas mãos do inimigo são territórios capturados pelo inimigo quando saímos debaixo da proteção de Deus. A Bíblia conta em 1 Samuel capítulo 30, o versículo 3 e o versículo 4, que Davi vinha de uma sequência de batalhas e vitórias. De repente, eles estavam habitando na cidade chamada Ziclag, e num tempo em que Davi e os seus homens foram para a guerra, quando eles voltaram, a cidade tinha sido saqueada. O texto diz: e Davi e seus homens chegaram à cidade, e eis que ela estava queimada ao fogo. As suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados em cativeiro. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz. Eles choraram tanto, o texto diz que eles choraram em alta voz, até não terem mais força.
Você já chorou até? Eu já chorei até não ter mais força. Você já chorou até o choro virou catarro, o choro virou lama na sua cara, o choro, você melecou tudo, você misturou lágrima com catarro, lágrima com ranho, né? Coisa gostosa antes do jantar do domingo à noite, mas é isso que acontece. Entendeu? Você já teve esse dia, irmão? Pois eles tiveram. Eles choraram tanto que eles não tinham força. Eles não tinham força para chorar, não tinham mais lágrimas. Seus olhos já estavam inchados. E tudo que pertencia a eles estava lá na mão do inimigo. Quem de nós, irmãos, não já teve a experiência de perder algumas coisas? Coisas importantes. Não estou falando bobeira não, tá, irmãos? Estou falando de coisa importante. Coisas importantes. E nós tivemos esse dia de chorar até perder as forças. Queridos, sabe que Davi entrou na presença do Senhor. E o texto diz que ele perguntou: Senhor, eu devo ir lá atrás, eu devo trazer tudo de volta? E o Senhor confirmou: vai e que você vai trazer tudo de volta. Sabe, irmãos, Davi entrou no território do inimigo. Sabe aquele hino? Entrei, como é que canta, Gil? Isso, entrei no terreno do inimigo e roubei tudo que ele me roubou. O que o diabo já roubou de você? O que ele roubou? Cada um de nós tem uma história. O que ele roubou de você? Não é para deixar na mão do inimigo, irmão, é seu. É seu. O Senhor é Deus que restaura. O Senhor é Deus que faz nova todas as coisas, querido. Não é. E outra, não faça acordo com as trevas. É seu como? Tem que ser, você tem que pegar de volta por inteiro. Nada pela metade, mais ou menos. Tem que ser por inteiro, irmãos. Ou é tudo ou é nada. Mas se é teu, foi Deus que te deu, é tudo de volta. Se você ler o texto, você vai ver que Davi, depois de chorar, ele chorou, mas ele entrou na presença de Deus, consultou o Senhor deu uma voz de comando para ele, pois ele juntou aquele exército dele de novo, entrou no terreno do inimigo e tirou as mulheres, tirou as crianças, o gado, a riqueza, tudo que era deles, que estava em cativeiro, ele trouxe de volta, irmão. Nada ficou lá, não ficou nada para trás. Que negócio é esse, querido? De ficar sentado nas cinzas do que o diabo te roubou e deixar. Que negócio é esse? Pegue de volta. Você tem poder e você tem autoridade em Cristo Jesus para fazer isso. Ai, pastora, entrar no terreno do inimigo. Por que você acha que ele vai levar na bandeja para você? Vai olhar para você e dizer: oh, que lindo! Você vai fazer uma semana de jejum e oração. Eu e meus demônios vamos devolver para você tudo, o ataque. Não, querido, você vai ter que entrar, você vai ter que tirar. Você vai ter que entrar em confronto. Muitas das vezes, você não vai agradar todo mundo. Você vai ter que se posicionar e trazer tudo que é seu de volta. Não aceite menos do que tudo. Você pode levantar a sua mão? Vou entrar no terreno do inimigo e trazer de volta tudo. Não aceitarei
Se não for, tudo. É tudo. Amém, irmãos? Glória a Deus. O terceiro território, irmãos, somos nós mesmos. As nossas mentes, as nossas emoções, a nossa vontade, o nosso ser é um território onde nós vamos ter que combater o maligno. Quantas das vezes você recebe uma palavra maravilhosa num culto de quinta-feira, num culto de domingo ou numa vigília, e você vai inflamado, pegando fogo para a sua casa. Mas durante a semana, pensamentos vêm, sentimentos começam a confrontar dentro de você. Pessoas se levantam e você não consegue conquistar seus territórios, porque as suas emoções, a sua vontade e a maneira como você pensa te atrapalha. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Cuidado com as crenças limitantes. Pastor, o que é uma crença limitante? É tudo aquilo em que você acredita, tudo aquilo que você acredita e que te atrapalha para viver uma excelente vida cristã. Na palavra de Deus, em Juízes, no capítulo 4, tem a história de Baraque e Débora. Sabe, irmão, você precisa crer na palavra profética de Deus. O que está sendo pregado nessa noite é uma palavra profética. Amém? Você tem que crer. Porque enquanto eu estou pregando, Deus está liberando aí na sua vida, lá na sua casa, lá no seu trabalho. Amém? Você crê nisso? Ele está liberando. Cada vez que você vai correspondendo com a palavra de Deus, coisas são liberadas no mundo espiritual, irmão. Você precisa crer. Mas para a gente crer, a gente precisa mudar a nossa maneira de pensar. A gente precisa pegar a nossa alma, as nossas emoções, os nossos sentimentos e trazer em obediência a Cristo, irmãos. A palavra que nós estamos recebendo. Em Juízes capítulo 4, a história de Débora e Balaque. Deus tinha dado uma ordem, Baraque quis fazer a coisa meio que do jeito dele, e Débora, que era uma mulher guerreira, ela disse assim, Juízes 4, versículo 6, e mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo, vai, atrai gente ao monte Tabor e toma comigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e filhos de Zebulon. Deus tinha dado uma ordem. Mas Baraque titubeou, irmãos. Ele não se firmou na palavra que ele recebeu. O apóstolo Tiago, no capítulo 1 da sua epístola, ele diz que o homem de pensamento duplo, inconstante, não receberá do Senhor coisa alguma, porque ele é como uma folha ao vento, lançada de um lado, lançada do outro lado. O crente, quando recebe uma direção, uma palavra de Deus, ele não pode ser inconstante. Ele não pode crer hoje, amanhã ele não crê, depois ele crê mais ou menos, depois ele volta a crer. Não pode. Você precisa se firmar na palavra profética que você tem recebido. Então, se você quer ser vencedor na batalha espiritual, você também tem que conquistar o território das tuas emoções, das tuas vontades, da sua mente. Você precisa trazer a vontade, as emoções e a mente, tudo preso à palavra de Deus. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos colocar. Débora falou para Baraque. Deus deu uma ordem. O que é que você está fazendo?
Deus deu uma ordem por onde é que você está indo. Você, meu irmão e minha irmã, você tem que se firmar na palavra que você recebe. Que outra palavra você está esperando receber? Que outra palavra? Que outro evangelho você está lendo? Que outra Bíblia você tem? Você tem que se firmar na palavra que você recebe. Se Deus dá uma direção, você tem que ir naquela direção. Se Deus muda a direção, você também tem que mudar. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Gente que pede opinião de todo mundo não chega a lugar nenhum. Porque cada um de nós tem um desejo e uma vontade. Deus revelou algo para você? Deus está confirmando? Então, irmão, fica firme no que Deus deu. Não precisa comunicar para todo mundo, não precisa pedir opinião de todo mundo. Nós precisamos de conselho. Precisamos de buscar conselhos de sabedoria, não opinião. Porque muita conversa no seu ouvido vai tirar você da posição da vontade de Deus. Então, a segunda riqueza na batalha espiritual é a conquista de território. Tem coisa para conquistar e quando você conquista, você tem riquezas nas suas mãos. Amém? Terceira e última riqueza na batalha espiritual são os despojos da batalha. O que são despojos? Despojos são aqueles bens, né? Quando um exército guerreia contra outro exército, são reinos, países diferentes. O que perdeu, não perde só a guerra. Ele perde o que ele tem, não é? Pode perder a terra, pode perder tesouros, dinheiro, riquezas, posição, pode perder muita coisa. A Bíblia diz que os despojos fazem parte também da batalha, irmãos, também na vida do crente. Em Gênesis capítulo 14, versículo 11 e 12, chega aos ouvidos de Abraão que o seu sobrinho Ló, ele foi levado, capturado, porque uma confederação de 5 reis invadiram Sodoma e Gomorra e levaram Ló como prisioneiro. Então, o versículo diz: tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e levaram Ló, filho do irmão de Abraão. O que será que Abraão fez? Ele é um guerreiro. Até então ele tem sido vitorioso. Está no centro da vontade de Deus. E ele toma conhecimento, chega aos ouvidos dele que o seu sobrinho foi levado cativo. Família é despojo? É. Família é. Você sabia que a família é parente? Porque a família, irmãos, é marido, esposa e filhos. Tá? Isso é família. Sogra, sogro, os outros viram parentes. Entendeu? Parentes. A família é o marido e a esposa. Família. E os outros? Parentes da família que é você e seu esposo. A família é o marido, a esposa e os filhos. Família. E o pai, a mãe, os irmãos, todo mundo que vem depois. Parentes seu, que é a sua família. Deixa eu falar uma coisa para você. Abraão estava numa boa. Ele não precisava entrar numa guerra. Até porque todo mundo sabia que Abraão, ele era forte. Que Deus era com ele. Mas quando ele soube que essa confederação de 5 reis invadiram Sodoma e Gomorra e levaram Ló, o texto diz que Abraão, ele
juntou os seus homens, foram contra esses reis e trouxeram Ló, suas filhas, sua esposa e tudo quanto pertencia a eles de volta. Seus parentes não é a sua família, mas são despojos de guerra. E se esses despojos estão presos em cativeiro, o que é que você tem que fazer? Você tem que entrar em batalha espiritual. Queridos, nós não podemos ter aquele comportamento conformista, vendo o diabo lascando, acorrentando, em cativeiro, enganando, e a gente... Ló foi para Sodoma e Gomorra com as pernas dele, não foi? Foi. Abraão sabia disso, não sabia? Sabia, até porque quando eles se separaram, Abraão falou, olha Ló, escolhe para onde você quer ir. Ele foi para onde não deveria, mas era parente de Abraão. E se ele era um homem de guerra, um homem que conquistava territórios, um homem que dele seriam abençoadas todas as famílias da terra, como ele poderia deixar os parentes dele em cativeiro? Você está acendendo uma luz aí dentro da sua cabeça? Tá, irmãos? Irmãos, os nossos parentes em cativeiros, eles precisam muito mais do que um presente que a gente pode dar no aniversário, muito mais do que um almoço, uma janta, muito mais do que uma ajuda. Eles precisam ser libertos. Eles precisam de libertação. Aqueles que não conhecem Jesus precisam se converter. E não adianta a gente falar, irmãos, pastor, eu nem falo mais nada, não falo mais. Querido, você não precisa falar. Você tem que entrar em batalha espiritual, em oração. Para que lá no meio do cativeiro, as obras malignas das trevas sejam desfeitas, as escamas dos olhos caiam, senão os seus parentes vão para o inferno, querido. Aí depois tem crente que ele fica desanimado, ele fica com peso. Ai, porque eu estou indo para a igreja, mas meu irmão não está, minha irmã, meus sobrinhos, ou sei lá, meu pai ou minha mãe, eles não conhecem Jesus. E o que você está fazendo? Se você é um guerreiro, entre em batalha espiritual. Seja insistente, comece a colocar nos relógios de oração, comece a colocar nas tuas orações de madrugada, de dia. Não desista. Porque se você não orar pelos seus parentes, quem que vai orar, irmãos? É o vizinho? É você. Você tem que entender, queridos, que eles estão em cativeiro. Ah, pastora, mas foi porque quis. Querido, eu li o texto de Apocalipse, quando o dragão e os seus anjos, que são demônios, foram expulsos do céu. A palavra diz que ele é enganador e engana todos os que estão na terra. Tem gente enganada, achando que está no caminho certo, está no caminho errado. Tem gente, querido, tem parente nosso que está sofrendo na enfermidade ali. Você sabe que aquilo ali não é uma enfermidade, que é uma ação de demônios. E você tem que orar, Senhor, tira as escamas espirituais para que essa pessoa veja e seja liberta. Eu ainda sou pior ainda nesses casos para orar. Sabe como eu oro? Senhor, abre os olhos para ver o demônio. Abre os olhos para a pessoa ver. Não tem que ver, irmãos. Ou só você vai ver. São despojos, querido. Os despojos de uma guerra. Eles são a cereja do bolo, é aquilo que vem a mais, vem como recompensa. Então ore, interceda, querido, interceda pelos seus irmãos que não são cristãos, interceda pelos seus sobrinhos, interceda por pais, mães que não conhecem a Jesus. Peça ao Espírito Santo, põe palavras de guerra na minha boca, me dá palavras de oração estratégica para eu orar, e a minha oração ela vai entrar na presença do Senhor, e o Senhor vai enviar ali alguém, vai fazer algo, e essa pessoa ela vai ser confrontada, as escamas dos olhos vão cair, essa pessoa vai entregar a vida para Jesus, vai ser liberta. É isso, irmão.
porque, querido, na eternidade, eu não sei para onde Ló foi, se para o céu ou para o inferno. Eu não sei. Deus é que sabe, que a gente não sabe nada, que a Bíblia também não diz. Mas na eternidade, Ló não vai poder dizer, Abraão, próspero, rico, pai de nações, mas quando eu estava preso, lá no cativeiro, você não fez nada por mim. Não vai poder dizer. Por quê, querido? Isso vai ser uma coroa, uma pedra de coroa, pedra na coroa de justiça na cabeça de Abraão. Vai estar lá, queridos, feitos as obras que ele fez. Ninguém vai poder dizer, olha, ele só se preocupou em ganhar o dinheiro dele, cuidar do rebanho dele, ele só se preocupou em abençoar, abençoou as famílias da terra, mas perdeu sua própria família. Não, 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 não. Eu entrei em batalha espiritual, você foi liberto na batalha espiritual e isso está registrado para memorial eterno. Amém? Amém, irmãos? Irmãos, Deus, Ele é muito bom. Em 1 Crônicas 26, houve uma outra situação na vida de Davi. Ele tinha nomeado Salomão como o filho que iria suceder o seu trono. Parece que estava tudo bem. E as coisas estavam boas, porque ele havia sido um homem muito vitorioso. E como Davi tinha muitas vitórias, irmãos, muitas, ele tinha mentalidade de guerreiro. Tudo que era ouro, prata, joias preciosas, ele pegava como despojo e guardava no palácio. Ou guardava em algum lugar antes dele ter o palácio. E lá em 1 Crônicas 26, depois que ele anunciou que Salomão seria o que tomaria o trono no seu lugar, ele vai dar uma orientação. E ele fala assim, 1 Crônicas 26, versículo 27. Dos despojos ganhos em batalha, eles os dedicaram para a manutenção da casa do Senhor. Tudo aquilo que Deus dá a mais para você tem um propósito. Tudo aquilo que Deus dá como a cereja do bolo para você tem uma função. Quando eu estava preparando, já vou para a conclusão aqui, eu estou só na aplicação final. Muitas das vezes, irmãos, a gente não entende que aquilo que Deus deu a mais, porque o apóstolo Paulo diz assim, que ele faz além daquilo que nós pedimos e pensamos. Tudo aquilo que você pede, tudo aquilo que você batalha, o despojo, são riquezas a mais. E quando eu estava preparando essa última parte, eu entendi assim. Davi, ele deixou uma ordem para Salomão, olha, toda aquela riqueza, o despojo é o que você não vai precisar, sabia disso? Porque a cereja do bolo você não vai precisar. O despojo é o que foi a mais, você não vai precisar. Tudo aquilo que Davi trouxe das batalhas que ele venceu, que se tornaram despojo, que estavam guardados, ele mandou dedicar ao Senhor, para uso do Senhor, para a vontade do Senhor. Eles teriam que usar na casa do Senhor. E nós precisamos entender que todo despojo é um suprimento no reino de Deus. Tudo aquilo que Deus te deu a mais é um suprimento no seu reino. E aí eu fiz uma listinha aqui. O que Deus pode nos dar a mais, que muitas das vezes a gente não sabe usar. A gente continua guardando. Por exemplo, o tempo de uma aposentadoria.
nós já entramos em campanha por pessoas que faziam parte dessa igreja, que já não estão mais conosco, mas é gente de Deus, está em outros lugares. E que queriam se aposentar. Se a pessoa se aposentasse do jeito que o governo ia fazer, a pessoa ia aposentar com um salário mínimo. E a pessoa pediu oração, não, vamos orar, né? Vamos orar. Deus é um bom advogado do INSS, Ele sabe fazer as coisas. O irmão foi para São Paulo, um negócio mexeu para lá, mexeu para cá, e ele foi abençoado com um salário que só Deus para fazer aquilo. Cadê a pessoa, irmãos? O que a pessoa está fazendo do tempo da aposentadoria dela? Não, porque quando eu me aposentar, aí a pessoa viaja, dorme, descansa, gasta. Não consegue pegar aquele despojo a mais que é o seu tempo para servir ao Senhor. Aí eu me lembro quando o salmista diz que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado. Outra coisa, o tempo de vida que Deus deu através de uma cura. A Jéssica, qual foi o ano que você te deu aquela crise de apendicite? 2009? A Jéssica era para ter morrido. Ela ficou uma semana com o apêndice, ele estourou. Era para ter morrido. Ela saiu inchada da mesa de cirurgia. Foi algo pavoroso. Pavoroso. A gente tem que se lembrar, há outros irmãos aqui também, que já experimentaram a cura divina. Que Deus levantou da UTI, Deus levantou do leito de enfermidade. E alguns de nós não chegamos nesse ponto, mas poderíamos ter chegado também, porque Deus não deixou chegar até lá, não é verdade? O que a gente faz do tempo que Deus nos dá? Porque a tua vida que foi dado a mais é um despojo, porque Deus, você poderia ter morrido. Você poderia ter morrido, não poderia? Então, se a Jéssica morre lá, está com quantos anos? Nem lembra mais. Com uns 20 e poucos anos. Uns 20 e poucos anos. Estava salva. Alguns irmãos também que estavam no leito de enfermidade já tinham acertado, né? Que rapidinho a gente acerta com o Criador. Deus não podia ter levado? Mas não levou. Deu mais tempo de vida. Agora, a pergunta que eu faço para você é: o que você está fazendo com esse despojo? O quanto você está dando para Deus? O quanto você está dando? Isso é muito sério, irmãos. Você tem que fazer valer a pena o despojo que Deus deu. Aquela batida que não te matou, aquele assalto que Deus te livrou. É porque tem coisa que a gente não sabe. A eternidade é que vai dizer. Aquele acidente que você nem sabe que ia ter, mas os anjos de Deus te livraram, não é verdade? Aquele assalto que ia tirar a tua vida. O que você tem feito, meu querido? Eu penso nisso todos os dias, irmão. Eu penso nisso todos os dias. Eu penso nisso todos os dias. Eu penso todos os dias quantas vezes eu subi em morro no Rio de Janeiro para evangelizar, para visitar famílias que vinham para a igreja, que faltava no culto. Eu ia evangelizar, eu ia levar uma cesta básica, Quantas vezes Deus me guardou?
Quantas vezes, 11h30 da noite, eu estava na Avenida Brasil, no ponto de frente com uma favela chamada, que hoje é Comunidade da Maré, violenta, Baixa do Sapateiro, violenta, irmãos. E um dia Deus mandou um anjo do meu lado, que eu vi que um homem estava vindo. Eu não tinha para onde ir, porque na frente era a pista da Avenida Brasil. Atrás era Matagal, ali tinha o ponto de ônibus. Ele estava vindo pelo único lado que eu podia sair, que era a passarela. Aqui em cima da Avenida Brasil tem passarelas, de uma ponta a outra. Ele estava vindo por ali e eu fiquei em oração. Eu tinha acabado de vir de um culto e perdi o ônibus. Eu tinha que voltar para outra cidade. E eu tinha que pegar o ônibus ali. E eu fiquei em oração. Não sei de onde veio, um homem alto, enorme, ele chegou e ficou do meu lado. E começou a conversar comigo. E eu fui conversando com aquele homem, conversando com aquele homem. E daqui a pouco, aquele homem que estava vindo, ele voltou para o mesmo lugar. Olha que ele estava do outro lado, ele tinha me visto, do lado de lá ele me viu. E quando ele foi embora, esse moço virou para mim e falou assim: eu só vim aqui para despistar aquele que estava vindo. Agora eu vou embora. Quando ele falou eu vou embora, meu ônibus estava chegando, eu nem sei para onde aquele moço foi. Foi um anjo de Deus. Todos os dias eu penso nisso, irmãos. Todos os dias eu penso que eu tive 4 gravidezes, eu poderia ter morrido de qualquer uma delas, mas Deus não permitiu. Todos os dias eu sou grata a Deus, por isso eu prego, eu não estou cansada, por isso eu me esforço, por isso eu estou na casa do Senhor, por isso eu não troco estar na casa do Senhor por nenhum outro lugar, a não ser que seja algo imprescindível, que não dê para mudar, porque eu sou grata a Deus, eu sirvo ao Senhor com o dom da palavra que Ele me deu, eu sirvo ao Senhor com o ministério de libertação que Ele me deu. Eu não estou nem aí quem quer, quem não quer, quem vem, quem não vem. Eu já passei dessa fase. Eu sou grata ao Senhor, irmãos. A gente tem que pôr essas coisas na balança, irmãos. A gente tem que parar de ser crente frouxo, irmãos. Crente que pega o relacionamento dele com Deus e põe na mão do marido, na mão da esposa. Umas mulheres frouxas, que não sabem se impor com seus maridos. Que negócio, que mulher que não vem na igreja que o marido não deixa. Pega o Uber e vem na igreja, minha filha. Economiza. Pega a tua criança embaixo do braço e vem na igreja. Homem que não vem na igreja porque a mulher não deixa, pare com isso. Esteja na casa do Senhor, seja um homem fiel. Olha, a minha vida está cheia de pecado, coloca teu joelho no chão e vai orar pela tua família, vai jejuar, para de engordar comendo, fecha a tua boca, faça jejum, pede alguém para orar por você, faça valer a pena as batalhas nas quais você venceu e Deus te deu o despojo da vida. Aleluia! Quanto de nós poderíamos ter morrido no ventre, irmãos? Mas Deus não permitiu. Deus não permitiu. Satanás tentou matar Jéssica 2 vezes. Uma no nascimento e outra quando ela estava ainda solteira antes dela casar. 2 vezes. Quais são as suas experiências? Quando eu estava grávida da Êxola, com 8 meses, eu fui atravessar uma rua. Era uma rua, irmãos, como essa daqui. Não era uma rua de movimento, por isso eu atravessei até distraída. Não era uma avenida. Veio um cara num carro. Ele me viu de longe. Irmãos, quando eu cheguei no meio da rua, ele buzinou em cima de mim. Eu tomei um susto, mas um susto tão grande que a barriga endureceu. Era Satanás tentando matar essa menina. Tentando fazer eu abortar essa menina. Tentando causar surdez nessa menina. E eu não vou servir ao meu Deus, irmãos. Eu vou fazer corpo mole para servir ao meu Deus. Pois eu prego aqui dentro, eu prego na escola, eu prego embaixo da árvore, eu falo de Jesus mesmo, eu falo que gosta, eu falo que não gosta. Porque
o despojo da vida que Ele me acrescentou é para a honra e para a glória do nome dEle. O que você tem feito das habilidades que Deus tem dado a você? Dos dons que Deus tem dado a você? Dos talentos que Deus tem dado a você? O que você tem feito, meu irmão? São despojos. Sabe o que o pastor citou aqui, uma pequena parábola que Jesus falou daqueles que estão tão preocupados com a sua vida que não pensam na eternidade. Que um homem tinha celeiros imensos e ele foi enriquecendo e conquistando e ele mandou destruir aqueles celeiros e fez celeiros maiores. Um dia ele acordou, encostou assim na parede, olhou para todos os seus celeiros e disse: eu já estou farto, a minha alma, deleita-te, porque tem bens para muitos anos. E Jesus disse: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que você tem guardado, para quem será? O quanto você tem investido no reino de Deus? O quanto você tem investido, meu irmão? Cadê o teu talento? Cadê o teu dom? Cadê a sua habilidade? O que você sabe fazer? O quanto você tem investido? Tudo isso é despojo. Tudo que Deus nos dá a mais é despojo. Não precisava, mas Ele deu. Ele nos deu mais tempo de vida, Ele nos deu mais talento, Ele nos deu mais investimento, até influência. Você é uma pessoa de influência? Você é uma pessoa de influência? Você é aquela pessoa que lá no seu ambiente de trabalho você é procurada para alguém? As pessoas se abrem com você? O que você tem feito disso que Deus tem dado a você? Sabe, querido, não sei se você está tendo alguma batalha espiritual nesse momento, mas uma coisa eu quero dizer para você. Cada batalha que se levanta são riquezas espirituais para a sua vida. E em todas elas, nós somos mais do que vencedores. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia, aleluia. Semana que vem, eu quero encerrar essa campanha de blindagem espiritual na família. Mas nessa noite, eu quero orar pela sua vida. Não abra mão de nada que é teu, que te pertence. Irmãos, tem batalhas que a gente não entende. A gente não entende, definitivamente. Aliás, a gente entende muito pouco de tudo. Porém, uma coisa você tem que ter certeza: toda batalha trará riquezas espirituais para a sua vida. E você vai vencer. Amém. Eu quero que você levante a sua mão e você vai colocar diante do Senhor a batalha que mais tem te incomodado. E nessa noite, eu quero entrar em intercessão pela sua vida. Coloque diante do Senhor. Feche teus olhos, Pai. Obrigada, meu Deus, pela Tua palavra que nessa noite nos esclareceu, que nessa noite abriu a nossa mente, nos libertou. E nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor, de uma forma muito poderosa, visita esse meu irmão, essa minha irmã. Aí neste ambiente, neste território, onde uma batalha espiritual está se levantando contra esta família. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor tem as estratégias, o Senhor tem a solução, o Senhor tem os caminhos para resolver isso. Nós não temos, mas o Senhor tem. Por isso, em nome do Senhor Jesus,
Eu dou uma voz de comando, em nome do Senhor Jesus, tudo que está em cativeiro, na mão das trevas, que pertence a esse meu irmão e esta minha irmã, em nome do Senhor Jesus, eu dou uma voz de comando, que essas prisões, essas correntes, esses grilhões sejam quebrados em o nome de Jesus, e caiam por terra nessa noite em nome de Jesus. Todo o território que pertence a esse irmão e essa minha irmã, território de conquista, onde tem inimigos habitando, inimigos que estão atrapalhando e impedindo a posse da terra. Em nome do Senhor Jesus, esses inimigos eu dou uma voz de comando. Em nome de Jesus, saia daí agora. Solte essa pessoa, solte esse ambiente, solte esse território que pertence ao meu irmão. Em nome de Jesus, bata em retirada. Em nome do Senhor Jesus, eu dou uma voz de comando a todo espírito das trevas que está agindo no pensamento. Pensamento de derrota, pensamento de escravidão, pensamento de conformismo com a situação. Em nome do Senhor Jesus, por trás desse pensamento há uma ação demoníaca, há um demônio segurando e influenciando a tua maneira de pensar. Portanto, eu dou uma voz de comando, espírito das trevas, espírito chamado engano, pega a tua bagagem, em nome do Senhor Jesus, bata em retirada e saia daí agora, em nome do Senhor Jesus. Senhor, todo despojo que foi colocado na nossa mão, o despojo do tempo, despojo da riqueza, despojo do talento, dos dons, das habilidades naturais, despojo da influência, o despojo da saúde que o Senhor nos deu. Em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que está prendendo, que está segurando, nós colocarmos esses despojos para o uso do teu reino, em nome de Jesus, seja desprendido nessa hora, em nome de Jesus. Espírito de Mamon, o Senhor te repreenda nessa noite, em nome de Jesus. Vai desalojando aqueles que estão debaixo da tua influência e vai batendo em retirada agora, porque o Senhor nos deu vida, o Senhor nos tirou do império das trevas, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, para nos dar filhos abençoados, finança abençoada, saúde abençoada, casamento abençoado, família abençoada, e em nome de Jesus não aceitamos as influências das trevas. Pai, em nome de Jesus, levantamos um altar nessa noite, onde queimamos as nossas orações como um sacrifício suave, Senhor. Manda fogo, Senhor, sobre o nosso altar. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós selamos com este altar de adoração ao Deus vivo, aquele que vive e reina para todo sempre. Nós selamos com este altar de adoração. Este altar de adoração. Este altar de adoração. Nós selamos a nossa vida, a nossa família nesse altar, em nome de Jesus.